Nesta videoaula, nós vamos falar sobre os sintagmas. Para responder à pergunta do que estamos falando quando falamos sobre sintagmas, nós vamos começar a nossa videoaula abordando o sintagma nominal. Para isso é importante perceber que o substantivo é aquilo que está embaixo, ou seja, aquilo que está na base. O substantivo é o que está na base das sentenças e dos textos. Isso porque, quando falamos e escrevemos, temos alguns propósitos, dentre eles o de transmitir informações. E o substantivo é a classe especializada nessa função. Vamos observar as palavras que ocorrem frequentemente antes dos substantivos. No exemplo, não seremos um povo civilizado enquanto convivermos com as irregularidades abafadas, os corruptos encobertos e os cofres públicos franqueados a aproveitadores desonestos. Nesse exemplo, nós temos o que as gramáticas tradicionais chamam de artigos definidos e indefinidos, e o que nós estamos abordando como artigos, como as, los, e quantificador indefinido, como no caso de um. Vejamos outras palavras que podem ocorrer nesse mesmo espaço nos exemplos. Nesses exemplos, nós podemos observar a ocorrência de pronomes demonstrativos em este povo, estas irregularidades, estes cofres, de pronomes possessivos em meu povo, minhas irregularidades, meus cofres, e de quantificadores indefinidos em qualquer povo, quaisquer irregularidades e quaisquer cofres. Essas palavras, no sintagma nominal, são denominadas especificadores. Elas ocorrem antes, com maior frequência antes do substantivo e concordando com esse substantivo. A exceção são principalmente os quantificadores indefinidos que podem ocorrer antes ou depois do substantivo, como em qualquer povo, povo qualquer. No caso dos pronomes possessivos, isso também pode acontecer em algumas ocorrências. Vamos olhar agora as palavras que com maior frequência aparecem depois dos substantivos. Nós temos então povo civilizado, irregularidades abafadas, corruptos encobertos, cofres públicos, cofres franqueados e aproveitadores desonestos. Essas palavras são adjetivos que concordam com o substantivo e que, no sintagma nominal, são denominados complementadores. Dessa forma, a estrutura do sintagma nominal pode ser inicialmente apresentada como um núcleo preenchido por substantivos ou pronomes. Na sua margem esquerda, nós temos o especificador, que pode ser preenchido por pronomes e artigos. E à sua margem direita, nós temos os complementadores preenchidos por adjetivos. Dessa forma, o sintagma nominal é organizado por palavras dispostas na margem esquerda, no núcleo e na margem direita. O interessante é que todos os sintagmas e até mesmo as sentenças têm essa mesma estrutura. Ou seja, o que muda é o material linguístico que preenche a estrutura, portanto, a organiza. Mas a disposição é sempre a mesma. O sintagma nominal, então, é uma construção sintática que tem por núcleo um substantivo ou um pronome pessoal, de presença obrigatória, e especificadores e complementadores de presença facultativa. Por isso, sua representação entre parênteses na fórmula que eu mostrei agora há pouco. No núcleo do sintagma nominal, pode aparecer um substantivo, então, não especificado nem complementado, como em fogo queima. Pode aparecer ainda um pronome, também não especificado nem complementado, como em ele dói ou isto dói. Vejamos agora a análise do sintagma nominal um povo civilizado. Aqui nós temos o núcleo, preenchido pelo substantivo povo, a posição de especificador, preenchida pelo quantificador indefinido um, e o complementador, preenchido por um adjetivo, civilizado. Como apenas o núcleo é obrigatório, o que acontece é que nós podemos ter sintagmas nominais de tamanhos variados, desde um sintagma nominal mínimo, como ele, isto e fogo, como nós vimos nos exemplos anteriores, até o sintagma nominal máximo, em que todos os lugares dos sintagmas são preenchidos. Nós podemos observar isso neste trecho aqui, em que aparecem sintagmas nominais mínimos com um constituinte, sintagmas com dois constituintes, sintagmas com 3 constituintes e sintagmas com 4 constituintes.
Vamos analisar esse outro exemplo do sintagma nominal à opinião pública, na estrutura. Então, nós temos a posição de núcleo preenchida pelo substantivo opinião, o especificador preenchido pelo artigo a e a posição de complementador preenchida pelo sintagma adjetival pública. Neste outro exemplo, no sintagma nominal ou uma reação à seriedade administrativa, nós temos um núcleo preenchido pelo substantivo reação, um especificador, que é o quantificador indefinido uma, e o complementador, que é o sintagma preposicional à seriedade administrativa. Veja que nesse caso, o núcleo, que é o substantivo, corresponde a um substantivo deverbal, um nome deverbal. Exatamente por isso, ele precisa de um complemento, que nesse caso é o sintagma preposicional. No lugar desse sintagma preposicional, nós poderíamos ter uma sentença relativa, como neste exemplo, uma reação que nos animasse. Isso nos leva a concluir que, além dos sintagmas adjetivais e dos preposicionais, também uma sentença pode funcionar como complementador do sintagma nominal. Dessa forma, a estrutura do sintagma nominal pode ser atualizada em um núcleo preenchido por substantivos, pronomes pessoais, a posição do especificador preenchida por artigos, pronomes ou quantificadores, a posição de complementador preenchida por sintagma adjetival, sintagma preposicional ou sentenças relativas. O adjetivo ele vai funcionar também como núcleo do sintagma adjetival. O interessante é que a mesma regra descritiva do sintagma nominal ocorre aqui, mas nesse caso nós temos então o núcleo preenchido por um adjetivo. Na margem esquerda, o especificador pode ser preenchido por advérbios e na margem direita, o complementador pode ser preenchido por sintagmas preposicionais e sentenças substantivas. Antes do adjetivo, então, podem ocorrer advérbios, como eu disse, funcionando como especificadores, assim como fica exemplificado em indivíduo fortemente marcado pelo destino, em que o sintagma adjetival fortemente marcado pelo destino tem como núcleo o adjetivo marcado, especificado pelo advérbio fortemente. Depois dos adjetivos, podem ocorrer sintagmas preposicionais ou sentenças substantivas na posição de complementadores do sintagma adjetival. Vejamos um exemplo, então, de sintagma preposicional funcionando nessa posição. Acomodado com as coisas. Nesse sintagma adjetival, nós temos um núcleo, o adjetivo acomodado, e o complementador correspondendo a um sintagma preposicional, que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Um outro exemplo, nós temos convencida de tudo. Novamente, o adjetivo convencida no núcleo do sintagma adjetival, complementado pelo sintagma preposicional de tudo. Sentenças substantivas funcionando como complementadores de um sintagma adjetival. Esse caso fica exemplificado em ficou surpreendido de que conseguira o emprego. Então, surpreendido de que conseguira o emprego, tudo isso é um sintagma adjetival. O núcleo é o adjetivo surpreendido, que nesse caso é complementado por uma sentença de natureza substantiva. Nós vamos estudar as sentenças substantivas nas nossas próximas videoaulas. O sintagma adjetival pode funcionar como adjunto adnominal, quando ele faz parte do sintagma nominal, e pode funcionar como predicativo, quando ele faz parte de uma sentença. Vamos ver os exemplos. Primeiro, um exemplo de sintagma adjetival encaixado no sintagma nominal, com a função, portanto, de adjunto adnominal. Então, no sintagma nominal, um barulho terrível, nós temos o núcleo, que é o substantivo barulho, e nós temos na posição de complementador o sintagma adjetival com função de adjunto adnominal. No segundo exemplo, nós temos o sintagma adjetival encaixado na sentença, funcionando como predicativo. Vejamos. A sala estava extremamente cheia de curiosos. Aqui, o sintagma adjetival extremamente cheia de curiosos funciona logo após o verbo estava, exercendo a função de predicativo. O sintagma adverbial vai ser organizado em torno de um núcleo ocupado por um advérbio. Na posição do especificador, podem aparecer outros advérbios mais de natureza especificadora. E na posição de complementador, nós teremos sintagmas preposicionais.
Atuam, então, como especificadores do sintagma adverbial os advérbios intensificadores, de acordo com aquela estrutura, que podem ser exemplificados em agiu muito bem, em que muito bem é um sintagma adverbial especificado pelo advérbio intensificador muito. Os sintagmas preposicionais podem atuar como complementadores do sintagma adverbial. Somente os advérbios transitivos, naturalmente, terão complementadores, como ocorre neste exemplo aqui. Contrariamente às expectativas, não choveu ontem. Nesse caso, nós temos um sintagma adverbial contrariamente às expectativas, em que o núcleo, o advérbio contrariamente, por ser transitivo, é complementado pelo sintagma preposicional às expectativas. Falando sobre o sintagma preposicional, já deu para perceber que ele vai ser formado por um núcleo de natureza preposicional. Na sua margem esquerda, nós temos especificadores preenchidos por advérbios, e os complementadores podem ser substantivos e verbos. Eu coloquei aqui alguns exemplos de sintagmas preposicionais. O primeiro é diante da casa, que tem o especificador adverbial diante, o núcleo preposicional de e, como complementador, o sintagma nominal a casa. O segundo exemplo, junto com a namorada, tem o especificador adverbial junto, o núcleo preposicional com e o complementador, o sintagma nominal a namorada. Depois vem o exemplo para comer. Nesse sintagma preposicional, nós não temos a posição de especificador preenchida, mas temos um núcleo preposicional, que é para, e um complementador de natureza verbal, que é o sintagma verbal comer. Algo parecido ocorre no sintagma preposicional de falar bem, que tem também a posição nuclear preenchida pela preposição e o complementador preenchido por um sintagma verbal falar bem. Palavras que funcionam como complementadores do sintagma preposicional. Nós podemos fazer uma lista delas. Então, nós temos substantivos, exemplificados em para casa, verbos, como para comer, até parece, pronome, para mim, para estes, para os meus, para quem, quantificador definido, como para dois, e o quantificador indefinido, como para muitos, para uns. Várias classes de palavras, então, funcionam como escopo das preposições. Nós começamos a falar sobre isso na nossa videoaula sobre as preposições. Neste momento, nós temos condições de aprofundar um pouco mais. Então, as palavras que funcionam como escopo das preposições constituem o complementador do sintagma que as preposições organizam. Vejamos os exemplos. No primeiro caso, eu apresento um exemplo com sintagma nominal. Então, no exemplo em casa, tudo bem? Dentro do sintagma preposicional em casa, nós temos o sintagma nominal casa no escopo da preposição em. Segundo caso, eu coloquei um sintagma preposicional, ou seja, um outro sintagma preposicional. Aqui o exemplo vem do português popular, não da variedade culta. Vamos de a pé na casa do vovô. Em de a pé, nós temos um sintagma preposicional cujo núcleo é a preposição de. E no escopo desse sintagma preposicional aparece um outro sintagma preposicional, que é a pé. Há possibilidade também de um sintagma preposicional escopar um sintagma adverbial, como eu exemplifico em anda por aí meio perdidão. Em por aí, o núcleo preposicional é por. Sob o escopo dessa preposição por, nós temos o sintagma adverbial formado apenas pelo núcleo, que é o advérbio aí. Há a possibilidade também da sentença com o verbo na sua forma nominal atuar no escopo da preposição dentro do sintagma preposicional. Vejamos. Ao retirar o carro da garagem, viu o ladrão. Ao retirar o carro da garagem, tudo isso é um sintagma preposicional. Nesse sintagma preposicional, sob o escopo da preposição a, nós temos a sentença com o verbo no infinitivo, retirar o carro da garagem. Em B, em se fazendo tarde, melhor ir embora, nós temos o sintagma preposicional em se fazendo tarde, em que a preposição em, que é o núcleo desse sintagma, mantém sobre seu escopo uma oração, uma sentença toda com o verbo no gerúndio, se fazendo tarde. E por último, apesar de abalado com os resultados, mesmo assim continuou dando aulas, nós temos abalado com os resultados, que é uma sentença com o verbo no particípio, sob o escopo do núcleo desse sintagma preposicional, que é uma preposição complexa, o apesar de. Eu
vou apresentar agora os tipos estruturais de sintagmas preposicionais. Nós vimos, ao estudar os outros sintagmas, o nominal, o adjetival e o adverbial, que o tamanho desses sintagmas pode variar, indo desde um sintagma mínimo até um sintagma máximo. Exatamente a mesma coisa acontece com os sintagmas preposicionais. Eu vou mostrar duas estruturas. Na estrutura 1, nós temos um sintagma preposicional composto por núcleo e complementador, como por exemplo em você não deveria atirá-lo para o espaço. Então, nós temos o núcleo preposicional para e o sintagma nominal o espaço. Na estrutura 2, nós temos todos os espaços do sintagma preposicional preenchidos. Então, o espaço do especificador, do núcleo e do complementador. Vejamos. E, cara, você ainda está longe de casa. Então, nós temos o especificador longe, o núcleo do sintagma preposicional de e o sintagma nominal casa na posição de complementador. E as funções sintáticas dos sintagmas preposicionais? Bom, as preposições elas têm uma função geral que é a de reunir expressões funcionando como uma espécie de conectivo. Então, isso acaba aproximando as preposições das conjunções. Especificamente, o sintagma preposicional pode assumir a função de complemento ou de adjunto da sentença. Vamos observar primeiro o sintagma preposicional funcionando como complemento. Esse complemento pode ser de dois tipos: o objeto indireto, como em deu a prova ao aluno, e o complemento oblíquo, como em preciso de remédios. Lembrando que o objeto indireto pode ser substituído por lhe, como em deu-lhe a prova. E o complemento oblíquo já não pode ser substituído por lhe. Nesse caso, nós teríamos que substituí-lo por disso. Preciso de remédios, ou melhor, preciso disso, mantendo então essa preposição de aí que constitui o sintagma preposicional. Uma outra função do sintagma preposicional é a de adjunto adverbial, e aí ele vai indicar diferentes sentidos. Por exemplo, o sentido locativo em eles se encontram no bar. Temos também o adjunto adverbial com um sentido aspectualizador, como em eles se falam com frequência, ou eles se falavam com frequência. Veja que nesse caso nós temos o aspecto iterativo, ou seja, eles se falavam muitas vezes. O sintagma preposicional pode funcionar ainda como adjunto adverbial de tempo. Aqui, naqueles tempos, as coisas eram assim mesmo, o naqueles tempos indica um tempo indeterminado, exatamente por meio do sintagma preposicional. Uma outra possibilidade é o sintagma preposicional funcionar como adjunto adverbial de qualidade. Vejam, falei com franqueza tudo que estava atravessado na minha garganta. É possível ainda que ele funcione como adjunto adverbial de instrumento. Cortei o bolo com a faca. Ou então, como um adjunto adverbial de companhia. Saí com os colegas para comer uma pizza. Aqui nesse exemplo, eu trago uma função no sentido de modalização do adjunto adverbial formado pelo sintagma preposicional. Ele falou isso com certeza porque tinha evidências do caso. Nós temos também o sintagma preposicional funcionando como adjunto adnominal. Nesse caso, ele ocorre encaixado no sintagma nominal, indicando companhia, como em comi pão com manteiga, ou indicando posse, como em encontrei o livro perdido do meu colega. Para fechar, nós vamos abordar o sintagma verbal. O sintagma verbal é um dos elementos básicos da sentença, como nós vimos na nossa aula sobre verbos. Esse sintagma verbal pode ser organizado a partir de um núcleo, que vai ser então um verbo pleno, que é acompanhado pelo especificador, que vai corresponder a verbos auxiliares ou advérbios, e complementadores, que correspondem a sintagmas nominais e sintagmas preposicionais. Veja que nesse caso nós estávamos falando do sintagma verbal, mas nós sabemos que o verbo organiza também a sentença. Então, nesse caso, nós temos no núcleo o verbo pleno, mas na posição de especificador nós temos o sujeito. E na de complementadores passamos a ter as funções sintáticas de objeto direto, indireto ou complementos oblíquos. Isso mostra a recorrência dessa estrutura, ou seja, a mesma regra de estruturação se repete várias vezes, desde o sintagma nominal até o sintagma verbal, alcançando o nível da sentença. Eu vou exemplificar então com dois casos. A aluna comprou o livro
Em aluna comprou o livro, nós temos o sintagma verbal, com o núcleo comprou e, na posição de complementador, o sintagma nominal, o livro. Veja que se eu for analisar toda a sentença, o núcleo, o verbo comprou, continua sendo o verbo pleno, nós passamos a ter na posição de especificador o sujeito, a aluna, e na posição de complementador o objeto direto, o livro. Nesse próximo exemplo, eu coloquei uma perífrase verbal. A aluna estava comprando o livro. Nesse caso, se eu for analisar só o sintagma verbal, eu vou ter o núcleo desse sintagma sendo o verbo comprando, na posição de especificador, o verbo auxiliar, e na posição de complementador, o sintagma nominal, o livro. Para analisar toda a sentença, então eu passo a ter o núcleo estava comprando, na posição de sujeito, a aluna, então na posição de especificador, e na posição de complementador, o objeto direto, o livro. Bom, agora nós temos condições de partir para a nossa análise das mini sentenças na nossa próxima videoaula. Até lá!